Pessoal, no início do nosso ministério, nós passamos por uma dor muito, muito profunda. E esse vídeo é para falar justamente sobre isso, sobre as dores que nós enfrentamos, os lutos que nós temos que enfrentar. A nossa nação está enlutada nesse momento e eu quero deixar aqui essa palavra, esse testemunho aos corações de cada um de vocês. Quando nós iniciamos o nosso ministério, que bem no comecinho do nosso ministério, aqui na cidade de Ilhéus, na Bahia, nós enfrentamos uma luta muito, muito difícil, muito complicada. E Deus assim nos revelou e nos mostrou algumas situações e algumas coisas acerca da vida de um denominado pastor, né? E de repente nós começamos a sofrer algumas ameaças. O telefone tocava, e quando eu atendia, não dizia nada, ou às vezes falava coisas inconvenientes, como aconteceu. Até que um dia nós, voltando de uma missão que fomos fazer numa cidade próxima, um dos nossos obreiros estava assim, desesperado, atribulado, agoniado, para que voltássemos logo. Ele já tinha nos procurado durante todo o dia na cidade e não tinha nos encontrado. Então nós chegamos à noitinha e quando nós chegamos ele estava no muro da igreja nos esperando chegar. Foi quando ele falou para nós: eu estou acelerando um pouco para poder dar tempo de passar para vocês tudo que eu quero passar nesse vídeo aqui. E sem deixar o vídeo muito longo para não cansar vocês, mas é muito importante e interessante o que eu tenho para falar para vocês. E Deus tinha nos revelado algumas coisas acerca da vida daquele pastor, que na verdade não era um pastor, né? E nós nos afastamos, e eu falei pro bispo: olha, se afasta, porque tem problema aí, tem coisa aí, e nós nos afastamos. Então, conhecemos por causa de um programa na rádio, que nós tínhamos um programa na rádio, e ele estava ali como dono da rádio, e nós, no início do ministério ainda, 2 crianças praticamente, fazendo a obra do Senhor, vimos ali a oportunidade de divulgar o evangelho através da rádio. Isso só para ficar claro para vocês como que nós conhecemos esse homem. E então nós, quando nos afastamos e tudo, um dia Deus me tomou e eu falei para ele que havia alguma coisa na vida dele, que Deus tinha mostrado que ele estava escondendo algo e que por isso nós estávamos nos afastando, e que eu já tinha alertado o bispo. Então nós estávamos retirando o nosso programa da rádio, e ele ficou muito furioso na hora, e ele falou pro meu obreiro que se ele pudesse, ele entrava lá dentro da cabine e me arrancava de lá com tanta fúria, tanta raiva, que ele sentiu de mim naquele momento por estar entregando aquela revelação. E Deus, ele falou com muitos detalhes que eu estou evitando falar aqui, né, que não é conveniente. Deus falou muitas coisas ali, eu entreguei para ele, até onde o Senhor mandou, e deixei nas mãos de Deus. Então, nesse ínterim, nós começamos a sofrer algumas ameaças, né? Recebíamos telefonemas, eu recebia muito telefonema, e às vezes a pessoa não se identificava, nunca se identificava, às vezes falava coisas tipo, que não convém falar aqui. Então, nós ficamos assim em oração, alertamos a igreja e ficamos em oração e continuamos fazendo o nosso trabalho, né, servindo ao Senhor, ganhando almas, evangelizando, até que chegou esse dia que nós encontramos esse obreiro nosso, né, e ele estava desesperado. Aí foi quando ele falou que nós evangelizávamos o morro, subíamos os morros, e a gente ia nas bocas de fumo, vamos até hoje, né? Evangelizávamos na rua, colocávamos caixinha amplificada e cantávamos e pregávamos a palavra sem acepção de pessoas. Então a gente ia muito nos morros, onde haviam ali drogados, né? Pessoas marginalizadas. E uma dessas pessoas procurou esse obreiro que morava em um desses lugares, né? E ele, lugares perigosos, né? E a gente já fazia esse trabalho desde São Paulo, de evangelizar nas favelas, nos morros, de pregar para drogados, para traficantes. A gente sempre evangelizou dessa forma, onde o evangelho precisa chegar,
né? Desde as grandes avenidas, as ruelas, aos becos, aos guetos, a gente sempre evangelizou dessa maneira. E então esse rapaz, ele falou assim, olha, eu quero te falar uma coisa, mas você não pode falar para ninguém. É que nós recebemos uma encomenda e as pessoas encomendadas foram o seu pastor e a sua pastora. Eu não aceitei, eu não quis, porque eu reconheço que eles fizeram por mim, que eles subiram no morro e eles falaram de Jesus, eles pregaram a palavra para mim, eles não me rejeitaram, eles me abraçaram, mas eu não posso garantir pelos outros. Então houve ali uma preocupação, nós pegamos os obreiros que estavam perto, pegamos os nossos filhos e oramos e ficamos em oração. E após esse episódio, aconteceu um fato, né? Nós até denunciamos, fizemos boletim de ocorrência e falamos dessa ameaça, né? Registramos queixa e tudo, mas estávamos ali confiando na proteção do nosso Deus. Até que, em um dia de culto, né? Um dos nossos obreiros, que não foi esse obreiro, já era um outro obreiro que estava sempre do lado do bispo, e resolvendo as coisas, e correndo atrás das coisas, e fazendo a obra. Era um obreiro muito assim especial para nós. Ele estava indo para a igreja, mas antes de ir para a igreja apareceram lá e combinaram alguma coisa com ele. E ele foi então levado numa emboscada. E nessa emboscada ele foi assassinado com vários tiros. Vários tiros. Então começou aí uma investigação sobre o que aconteceu com aquele rapaz, e pessoas, tinha um advogado que estava lutando para descobrir, porque tinha ele como filho, como afilhado, e foi toda uma comoção na cidade, na nossa igreja, porque ele era muito querido, e ele vinha do mundo das drogas, mas ele não ficou com débito nenhum, já tinha um bom tempo caminhando na presença do Senhor, sem recaída, sempre firme na presença do Senhor. E o que aconteceu? Depois a equipe de investigação, nós acabamos criando uma aliança, um elo com eles, e eles até se abriram para nós, né? Eu sei que, para resumir, no final da história, a delegada responsável pelo assunto também, ela nos confidenciou que estava recebendo telefonemas também, ameaças, e nós acabamos entregando nas mãos de Deus e continuamos tocando a obra. Passado algum tempo, nós a encontramos e ela tinha se aposentado. E ela nos confidenciou, olha, eu não posso falar muita coisa, mas aquilo que vocês falaram, que vocês depuseram, era aquilo mesmo. Então nós entendemos. Vocês estão entendendo? Eu não posso entrar em detalhes, mas vocês estão entendendo? Era aquilo mesmo, era para acontecer aquilo mesmo. E a pessoa era uma pessoa de alta periculosidade, esse elemento, né? Depois ele foi para outra cidade e teve outras situações que não convém dizer aqui, e acabou preso, depois solto. Mas, em síntese, ele ficou com fúria porque não foi descoberto o laço. Deus nos deu esse grande livramento, mas esse nosso obreiro muito querido, ele foi recolhido. E foi um sofrimento. Nós acolhemos a viúva na nossa casa, até ela ir embora para uma outra cidade. Ela ficou morando com a gente, nós acolhemos ela, os filhos dela, ela ficou conosco até ela finalmente ir para a cidade onde a mãe dela morava. Ela foi morar com a mãe dela. E foi assim algo que nos marcou muito no início do nosso ministério, até porque nós ainda estávamos começando a caminhar, éramos ainda um pouco inexperientes, jovens demais, mas tivemos que enfrentar isso. Foi uma dor mesmo muito forte para nós, perder um obreiro dessa maneira, né? E a gente às vezes não entende porque Deus permite, mas em todas as coisas nós sabemos que Deus tem um propósito.
Aquele obreiro, ele estava sempre do nosso lado, era um obreiro fiel, estava sempre com o bispo, nas evangelizações, quando tinha que sair para resolver algumas coisas da igreja, e até algumas situações da rádio nos substituía. E ele deu testemunho até o final da sua vida. Infelizmente, ele teve sua vida ceifada. Essa foi uma situação de luto, de tristeza para a nossa igreja. Falando da nossa igreja. Uma outra situação que nós enfrentamos foi a perda de uma pastora muito querida, a pastora Nilma, que de repente nós estávamos em São Paulo quando recebemos a notícia de que ela estava com câncer. E foi um câncer que, quando se descobriu, já estava muito avançado, ela estava grávida, o neném nasceu. E teve todo aquele processo de quimioterapia, e eu acreditava plenamente, até porque nós temos um ministério de cura, e eu cria plenamente na cura daquela mulher. Eu tinha certeza que Deus ia curá-la. E um dia, e ela era uma pessoa muito especial, uma pessoa muito de Deus, com muita intimidade. Foi uma pessoa que nós discipulamos, né? Ela veio para Jesus, recebeu Jesus, foi discipulada, passou por todo o processo debaixo da nossa cobertura, da nossa unção, se tornou uma pastora junto com o seu esposo. E sempre deram bons frutos, sempre foram fiéis ao Senhor. E eu glorifico a Deus por esses obreiros que Deus ele tem nos dado, porque diante de tantas traições, né, de tanta infidelidade, de tanta punhalada que muitas das vezes recebemos, sempre há um remanescente que é fiel, sempre há um remanescente que permanece fiel do lado até o fim, que não acusa, que não aponta, que não busca erro, que não busca defeito, que não tenta inventar motivos quando não tem, para justificar um desejo que já está ali dentro da pessoa, que ela já está cultivando um desejo de se rebelar, de se sentir já autossuficiente, que não precisa mais de cobertura e que agora é diferente, pensa diferente, eu não concordo, eu não acho, eu não quero, não é dessa forma. Não, tem aqueles que são fiéis, que estão ali para segurar mesmo seus braços na hora que você se sentir cansado. Essa é a primeira de uma série de vídeos que Deus falou assim para mim: abra a boca e fale. E eu vou estar falando tudo aquilo que Deus tem determinado para eu estar falando. Então aconteceu que a nossa pastora foi recolhida, né? Foi também algo que marcou o nosso coração. E a gente sempre lembra da canção que ela cantava, e ela cantava: um terremoto vai acontecer aqui e as cadeias que te cercam vão cair quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor. Levanto as mãos para os céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. E nós cantamos esse louvor no velório da nossa pastora, e foi a presença de Deus marcante naquele lugar. Ela verdadeiramente pode dizer: combati o bom combate, guardei a fé, eu cumpri a minha carreira. E quando você pensa que tudo tá, né? Você passa pela dor, passa pela tristeza ali, e algumas coisas estavam nos marcando muito. Então você pensa, agora vai vir um alívio, tudo. Então em 2007, no ano de 2007, estávamos no culto, meu filho pequeno estava cantando, eu lembro até hoje o louvor que ele estava
adorando ao Senhor, ele estava cantando erga agora a sua cabeça, não fique triste, oh não, porque parar tão cedo assim, até diz Deus te esqueceu, mas ele não esquece de você. E ele estava louvando e eu estava sentada assim no fundo da igreja e na fileira do meio, minha mãe estava bem assim na frente, adorando ao Senhor, na maior inocência, e todos ali adorando, os meus irmãos ali, todos glorificando ao Senhor. E aí, de repente, a minha irmã mais velha chega, desesperada na porta da igreja, eu fico correndo recebê-la, e aí ela falou assim, olha, Jean acabou de receber 3 tiros na cabeça, e foi pro hospital, eu vim aqui avisar. Jean era meu irmão caçula, meu irmão, um jovem, um menino ainda. E eu era uma noite de Santa Ceia, eu só comentei com essa pastora que ainda estava viva, ela até reuniu o pessoal para estar orando, intercedendo, pegou minha irmã que estava no culto, não falei nada para minha mãe, deixei ela lá na frente e fui pro hospital, falei para o meu esposo, fica aí que eu vou lá. Eu perguntei onde é que ele tá, já levaram para o hospital. E aí eu corri em direção ao hospital, ainda não sabia o que tinha acontecido de fato, né? Se ele estava vivo, em que situação que ele estava. Então, quando eu cheguei no hospital, que encontrei meus primos, minha prima me abraçou, que eu fui lá e eu perguntei como é que ele tá, que eu queria saber. Então, esse meu primo, ele falou, ele já faleceu, já morreu. E aquilo foi um choque muito forte, porque nós nunca tínhamos experimentado uma perda dessa forma na nossa família, né? Não tínhamos passado por isso ainda. Então, com tanta violência, praticamente na porta de casa, aquela noite era para ele ter ido para a igreja. Ele e a sua esposa, eles tinham que ter ido para o culto, era um culto de domingo, a esposa chamou ele para ir para a igreja, mas ele não foi para a igreja. Então ele subiu perto da casa da minha irmã, que é perto da casa da minha mãe. Ele estava ali com o meu sobrinho e a sua esposa, e aí recebeu 3 tiros na cabeça por conta do passado e veio a óbito. Eu escrevi algo, eu tenho vários diários, eu vou estar lendo para vocês algumas partes de momentos que eu experimentei na minha vida. Eu vou estar abrindo meu coração e lendo um pouco do meu diário para vocês. Eu escrevi assim: lembrei do meu irmãozinho. As lágrimas vieram-me aos olhos repentinamente. A lembrança do meu irmãozinho causa-me uma doce tristeza, pois a saudade é triste, porém a lembrança é uma doce recordação. Lembro da sua imagem, do seu sorriso, lembro das dificuldades, dos sonhos, lembro do sentimento, do jeito especial de cativar, do seu jeito de brincar. Como não lembrar? Lembro dos momentos que passamos juntos, lembro também dos seus erros, do caminho errado. Entretanto, lembro-me também do arrependimento, do momento que se voltou para Deus. Fiquei tão feliz ao vê-lo buscar o Senhor. Mais uma vez, imaginá-lo nos braços de Deus é o meu conforto. Esperar o momento em que nos encontraremos nos céus para juntos louvarmos a Deus é refrigério para minha alma. E aqui eu sigo falando mais sobre o que eu estava sentindo, falando do jeito dele, porque ele era um menino que cativava todos. Foi algo que abalou a cidade, porque ele era muito conhecido, nossa família é muito conhecida na cidade. Hoje a nossa igreja, o nosso ministério, muito conhecido na cidade. E ele deixou uma lacuna, né, muito grande nos nossos corações, nos corações daqueles que o conheciam, dos amigos. Ele foi um grande evangelista, ele ganhou muitas vidas para Jesus quando ele se converteu, vindo de um caminho errado, de um rumo errado. Então houve um momento que seus pés se resvalaram, ele se desviou, mas houve tempo dele se reconciliar com o Senhor. E o interessante é que na sua morte,
quando muitos ali viram e ficaram chocados com aquela morte daquele menino, do meu irmão Jean, muitas pessoas reconciliaram, voltaram-se para o Senhor. Então, até na morte dele, ele ganhou vidas para o Senhor Jesus. No ano de 2009, exatamente 2 anos depois, Deus recolhe um outro irmão meu, um dos meus irmãos mais velhos. Esse meu irmão, ele era alcoólatra. E eu falava muito de Jesus para ele, evangelizava, falava muito. E eu falei para ele que Jesus o amava, que ele tinha como ter a família dele restaurada, uma família tão bonita, e uma esposa que estava esperando só ele se reconciliar com o Senhor, filhos lindos, já tinha um netinho, uma netinha. E ele vivia dessa maneira, e às vezes chegava em casa machucado, e aquilo doía nosso coração, e doía o coração da minha mãe. Então um dia eu fui lá e eu olhei bem nos olhos dele e perguntei o que ele queria. Que ele tinha tudo nas mãos, era só ele dar um passo para o Senhor Jesus que a vida dele seria mudada. E transformada. Mas era só ele receber Jesus no seu coração. E ele falou para mim, eu sei de tudo isso, eu entendo. Eu vivo assim porque eu quero viver assim. E eu perguntei para ele, é isso que você quer para sua vida? Ele eu me sinto bem assim, eu quero viver assim. Você fez uma escolha e eu fiz a minha escolha. Falei, meu irmão, é verdade isso que você está me falando? Você está feliz do jeito que você está? E ele falou, eu estou feliz do jeito que eu estou feliz. Eu falei, eu sei que você não é feliz, mas eu respeito a sua decisão, então eu vou estar só orando por você a partir de agora, para que um dia você possa encontrar a verdadeira vida, que vai mudar a sua vida, que é o Senhor Jesus. Então, o meu coração ficou muito pesado, mas daquele dia em diante eu sabia que ele não teria muito tempo mais na terra. E uma vez em casa, eu vi uma cena na televisão e eu falei pro meu esposo, olha, eu vi o meu irmão nessa situação. E então eu comecei a orar pela vida dele. E eu tinha, assim, tanto medo, a palavra é essa, de receber uma outra notícia novamente de uma tragédia na família. Meu irmãozinho tinha morrido, né, praticamente na porta de casa, com 3 tiros na cabeça. E depois recebeu uma outra notícia de que alguma coisa aconteceu com esse meu outro irmão. E aquilo doía meu coração, me incomodava tanto. Mas ele tinha feito a escolha dele. Então eu comecei a orar. E um dia, quando eu estava orando, Deus falou fortemente no meu coração. E eu deixei isso registrado. Quando Deus fala comigo, eu gosto de anotar e registrar. Ou compartilhar com pelo menos 1 ou 2 pessoas, para que fique registrado como prova. E então, Deus falou para mim, não era para eu me preocupar, que essa dor eu não teria, que meu irmão seria recolhido dentro de casa, na sua caminha, lá no seu cantinho, que não seria uma tragédia que aconteceria na rua. Então, em 2009, observe, o meu primeiro irmão morreu em 2007 e o meu outro irmão agora em 2009. Em 2009, então, eu tô de manhã, o telefone toca, aí meu esposo vai no quarto me acordar. Quando ele vai me acordar, eu já tinha certeza do que era. Quando ele falou assim, olha, Mingo morreu. Eu falei assim, eu sei. Queridos, o meu irmão, ele morreu, ele chegou em casa à noite, ele foi pro cantinho dele, ele deitou na caminha dele e ele morreu dormindo, do jeito que Deus falou que ia acontecer. Ele morreu dormindo pela manhã, como minha mãezinha costumava fazer. Ela foi acordá-lo e quando ela tocou nele, chamou, ele não respondeu. Ela tocou nele, ele estava gelado e ela tomou aquele susto, deu um grito. Então meus irmãos desceram, outros levantaram, acordaram e foram ver. Meu irmão tinha falecido, dormindo dentro de casa, na sua cama, no seu cantinho. Em 2011,
eu acordo, eu escrevi sobre esse meu irmão, eu coloquei: fostes recolhido, meu irmão, dormindo, no cantinho que você mesmo escolheu para você. Eu penso em você, na vida que poderia ter tido, na família linda que você teve, na sua criatividade. Lembro de você no seu canto, compenetrado, desenhando seus belos quadros, com prego, linha de crochê. Você era tão criativo e inteligente. Por que, meu irmão? Por que escolhestes viver assim? Por que a vida para você tornou-se tão sem importância? Por que entregou-se ao descaso, ao desprezo e ao desmazer? Tudo poderia ser diferente, era só você querer. Bastava apenas uma única chance, uma pequena oportunidade, e eu tenho certeza, Deus mudaria sua vida. E aqui eu continuo escrevendo aqui um dos meus diários. Meu diário. Vocês vão ver aqui, tem muitas coisas escritas aqui. Então, foi assim que aconteceu. Aqui tem coisas até de 2008. Então, meu irmão foi recolhido dessa maneira. Em 2011, como eu estava falando, eu acordei de manhã e ia cuidar das coisas da casa, né? Tinha planejado fazer uma faxina, uma limpeza. Aí, de repente, de súbito, um aperto no meu coração. E quando eu sinto esse aperto, eu já fico preocupada. E eu falei assim pro meu esposo: ai, eu senti um aperto no coração, vazio. Vai acontecer alguma coisa. Eu não quero ficar em casa. Eu vou com você. Então, eu orei e saí com ele. Nós tínhamos que trocar acho que um ventilador, um eletrodoméstico. E quando estávamos na loja para efetuar a troca, o telefone tocou. Era uma pessoa que eu não conhecia, falando: olha, é Márcia que está falando, é a bispa. Eu falei: olha, vem para cá, para casa de Zezé imediatamente. Eu falei: por quê? O que aconteceu? Eu já sabia. Ela falou: vem para cá imediatamente que ela está precisando de você com urgência aqui, ela precisa de você. E ela não está podendo falar, então vem para cá. Eu falei: o que foi que aconteceu? Olha, eu só posso te dizer que foi com um dos filhos dela. E aí nós corremos para lá e o que aconteceu? O meu sobrinho, que ele praticava pesca submarina, era um dos melhores da região. E ele tinha assim uma coisa com budião azul, que é um peixe. E ele estava nesse barco com seus amigos para estar pescando. E ele mergulhava, né? E ele era um dos melhores aqui da região, jovem, estava estudando na faculdade, muito novo. E ele mergulhou, no que ele mergulhou, o outro amigo dele voltou, mas ele não voltou. E ele viu um budião azul e ele foi atrás. Isso foi comprovado depois, porque foi achado peixe, foi achado o arpão no peixe. E ele não voltou mais. Queridos, foi uma dor muito grande. E em todas as situações eu procurava me manter forte para poder consolar minha família. Quem deu a notícia da morte do meu irmão para minha mãe fui eu. E eu falei: mas Deus é conosco, Ele vai dar força. E o meu outro irmão ficou muito revoltado. Ele não demonstrava, mas ele ficou revoltado. Ele não conseguia nem dormir no quarto, ele dormia na sala com a sua esposa. Ficou um bom tempo assim. Então eu procurava ser assim o suporte abaixo de Deus para toda a minha família, para minha mãe, para os meus irmãos, mas eu estava despedaçada por dentro. O meu coração sangrava. Eu pegava a Bíblia assim, chorando, eu falava para o meu esposo: abre a palavra. Tira uma palavra para mim, leia, fale alguma coisa de Deus para que Ele possa confortar meu coração. Mas eu não demonstrava isso diante das pessoas porque eu precisava ser forte para elas. E nesse momento eu precisava ser forte para minha irmã, porque o meu sobrinho, ele nunca foi encontrado. Ele
simplesmente foi levado pelas águas do mar. Houve toda uma comoção na cidade, veio a equipe de Salvador para poder procurar mergulhadores, especialistas, mas nada foi encontrado do meu sobrinho e foi um momento de muita dor. Eu sofria pela ausência, pela falta, mais uma vez, desse menino, mais uma tragédia, e sofria com o sofrimento da minha irmã, mas o tempo todo ela se manteve firme e fiel. Eu nunca vou esquecer a cena de quando eu cheguei na sala, quando eu entrei, nós íamos para lá todo dia, a família ficava com ela o dia inteiro enquanto continuavam as buscas, pelo menos do corpo dele, mas nem o corpo dele nunca foi encontrado. E ela se apegando a alguma esperança, pode ter alguma ilha, ele pode ainda estar vivo, se preso em alguma pedra, se segurando, tentando sobreviver, mas não havia nenhuma possibilidade, só mesmo um milagre poderia salvá-lo. E eu procurava ser esse consolo e esse conforto, e num desses momentos, nós acordávamos de manhã e ficávamos o dia inteiro com ela. Quando eu cheguei lá, ela estava no meio da sala, ela chegou para mim e falou assim: pede você, fala você com Deus, porque se você falar, Deus vai te ouvir e Deus vai trazer meu filho de volta, porque Deus te ouve, Ele te ouve diferente. Então pede para Deus trazer meu filho, eu não quero perder meu filho. Depois ele falou: ó Senhor, mas eu vou ser fiel ao Senhor. Se o Senhor levar o meu filho, o Senhor sabe que dói. O Senhor sabe a dor que eu estou sentindo, ela dizia em oração. O Senhor sabe a dor que eu estou sentindo, porque o Senhor também perdeu o seu filho, o Senhor entregou o seu filho. O seu filho morreu numa cruz, então o Senhor vai me dar suporte para passar por isso. Queridos, aquilo tocou profundamente o meu coração. E passamos por mais essa situação na nossa família, na nossa vida, no nosso ministério. Foi algo que nos tocou profundamente. A gente procurou cuidar da nossa irmã, que é uma mulher de Deus, é uma mulher de fibra, é uma mulher valorosa, que passou por toda essa dor, mas nunca murmurou, nunca se revoltou. Minha mãe perdeu os 2 filhos dessa maneira, nunca se revoltou. Uma mulher de fibra, uma guerreira, nunca blasfemou. Na época que o pastor perdeu a sua esposa de câncer, era pastora, pastor Everaldo, hoje ele é casado com a minha irmã, nunca murmurou, sempre se manteve fiel, glorificando ao Senhor. A viúva que eu acolhi em minha casa quando o obreiro morreu, nunca murmurou, sempre se permaneceu fiel. E até hoje Deus tem dado graça a cada um deles. Eu quero dizer para você que está enfrentando uma situação de luto, eu sei o que é a dor da perda. Eu já passei por isso e eu sei que é algo que parece que dilacera, que não tem mais possibilidade nenhuma de uma alegria. Mas eu quero te dizer que o que me deu força para suportar tudo isso, as ameaças de morte e depois toda essa sucessão de perdas preciosas e valiosas, foi a presença do Espírito Santo. O consolo, o refrigério que só o Espírito Santo de Deus pode trazer na nossa vida e no nosso coração. O Senhor, Ele vai trazer esse refrigério na minha vida, na sua vida. O Senhor sempre vai ser esse consolo, esse conforto. De outra maneira você não vai aguentar. Você que de repente está passando por uma depressão, por causa de um luto que você não está conseguindo superar, suportar. A nossa nação está enlutada. Quantas pessoas estão perdendo seus entes queridos? E eu sei que isso dói demais. Quantas mães perdendo filhos, quantos filhos perdendo seus pais, seus avós, seus parentes. E toda essa violência, não só a pandemia, mas toda a violência, tudo isso está arrancando a alma das pessoas, porque dói demais. Nós nunca vamos nos acostumar com a morte. Ainda que o sistema queira fazer com que a gente se acostume com a morte, nós nunca vamos nos acostumar com a morte.
Nunca vamos nos acostumar com a morte. A morte é uma separação, é uma amputação, é dolorosa demais. Mas quando você tem a presença do Cordeiro de Deus, do Príncipe da Paz, ele enche o seu coração de paz. Ele enche o seu coração de alegria, mesmo no meio do sofrimento, no meio da dor. E a palavra fala uma promessa do Senhor para o futuro, mas que Ele cumpre hoje, cada dia da nossa vida. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Há uma outra passagem que nós experimentamos isso cada dia das nossas vidas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero trazer esse conforto ao seu coração. Você que está passando por um luto, por uma perda, não entre em depressão. Essa tristeza vai passar. Eu quero dizer para você que passa. Tudo passa. Tudo passa. Só o que não passa é a palavra de Deus. Essa permanece para sempre. Tudo passa, vai passar. Você nunca vai esquecer. Você sempre vai sentir saudade. Mas a dor, o Espírito Santo vai consolando o seu coração, vai confortando, vai dando refrigério, e você vai vencendo, 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 até que vai chegar o momento que você vai respirar aliviado. E a sua experiência você vai poder contar para outros, assim como eu estou contando para vocês. Essa dor vai passar. Tem cura para essa dor. E é o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu orava e eu dizia, Espírito Santo, me ajuda, tá doendo. Quantas vezes eu dizia, ai Senhor, tá doendo, tá doendo, tá doendo. E eu me trancava no quarto e eu pegava o diário, eu começava a escrever e eu dizia, tá doendo. Às vezes eu levantava pela madrugada, Senhor, tá doendo, tá doendo. Eu dormia, quando eu acordava, que eu lembrava que aquilo era um fato, não era um pesadelo, que eu ia acordar e era um fato, estava acontecendo aquilo, tinha acontecido. Então eu começava a clamar, Senhor, conforta o meu coração. A Bíblia diz que Ele tem refrigério para a nossa alma, que Ele é o nosso refrigério, que Ele é o socorro bem presente nos tempos da angústia. Então Deus, Ele vai te consolar, Ele vai te confortar, Ele vai trazer para você o suporte que você precisa. Busque em Deus. Busque em Deus. Abra o coração. Se tem alguém de confiança, diga para essa pessoa, olha, tá doendo, tá difícil, eu não tô suportando. Não tente passar por isso sozinho. Peça a ajuda de Deus. E se tiver alguém que você possa confiar, peça ajuda a essa pessoa. Mas saiba, eu quero te dizer por experiência própria, que o Espírito de Deus é o suporte que nós precisamos. Que Ele vem com o bálsamo dEle. E Ele cura a nossa alma, cicatriza aquela ferida que fica supurando, sangrando. Ele vem e Ele cicatriza e você lembra de tudo. E uma última coisa que eu quero falar para vocês. A palavra é gratidão. Agradeça a Deus pelo tempo que Ele permitiu que você ficasse com essa pessoa tão querida, tão amada. Agradeça a Deus pelos momentos bons que você teve com essa pessoa, os momentos de alegria. Eu ficava lembrando do meu irmão, das brincadeiras, de como ele nos abusava, ele morou comigo um tempo, quando estávamos em São Paulo, como a gente ria, como a gente brincava. Eu fico lembrando do meu outro irmão mais velho, como ele era criativo, como ele era inteligente, como ele fazia os quadros dele, como os momentos bons, ser gratos pelos momentos bons. Eu lembro da doce voz da pastora pregando. Eu lembro do obreiro do lado do bispo, ali para cima e para baixo. E eu agradeço a Deus por esses momentos, pela oportunidade que Deus me deu de poder vivenciar esses momentos. Pelo meu sobrinho tão engraçado. Às vezes eu dizia para ele, você está entrando no território do peixe, você quer ser mais do que o peixe, que ele dizia isso, ele estava fazendo o que ele mais gostava de fazer. E ele dizia, não, ali no fundo do mar, eu mergulho, só volto se vier com peixe na mão, ali é ou eu ou ele sempre falava isso brincando, ele estava fazendo o que ele gostava de fazer, o que deixava ele feliz. E era um menino especial, estava estudando, se preparando para casar, e tinha sonhos. E minha irmã teve
um momento no dia anterior tão especial com ele, ela guarda esse momento como uma doce lembrança, que eles saíram juntos, de mão dadas, conversaram, mãe e filho. Então, são esses momentos que você tem que lembrar, trazer a sua memória e ser grato, grato a Deus por ter tido a oportunidade de experimentar esses momentos com essa pessoa tão amada e tão querida, tão especial na sua vida. Amém, queridos? Então, quero deixar essa palavra para você, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, o seu coração, te encher de graça, de poder. E isso aqui é uma série de muitas coisas que nós vamos conversar aqui. Eu vou falar para vocês do meu coma, eu vou falar para vocês sobre depressão, vou contar alguns segredos que vocês não sabem e Deus mandou revelar. Vou falar para vocês e vou ler partes do meu diário que vocês vão ficar chocados. Mas eu vou ter essa coragem, eu que sou tão reservada, isso para mim é como uma invasão, mas eu vou fazer isso porque sei que vou edificar muitas vidas. Amém? Então seja grato a Deus. Você vai vencer, eu venci, você também vai vencer. Amém? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa, alguém que você sabe que está passando um momento de luto. Talvez a gente tenha que dividir em duas partes, não sei. Compartilhe, se inscreva no canal. Se você gostou, foi edificado, dá o seu like para o canal crescer, porque nós queremos alcançar o máximo de vidas através desses vídeos, para que o máximo de vidas sejam impactadas pela palavra de Deus e que pensem que para tudo há uma saída e que tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado por você ter ficado aí, ter assistido. E eu espero que Deus tenha falado profundamente ao seu coração. Que Deus abençoe. Fique na paz.